Você já parou para pensar que, enquanto você assiste a este vídeo, milhares de satélites estão cruzando o céu, quase invisíveis, formando uma rede que promete conectar cada canto do planeta? Essa é a Starlink, a ousada empreitada de Elon Musk que, até 2026, quer criar uma cobertura praticamente total de internet via satélite. Imagine estar no meio da Amazônia, no deserto da Namíbia, ou em um navio em pleno Pacífico, e acessar a internet com velocidade comparável à de grandes metrópoles. Parece um enredo de ficção científica, mas é realidade crescente, e a cada lançamento, a rede se torna mais densa, mais complexa e mais influente na vida de bilhões de pessoas. A história começou em 2015, quando Musk anunciou sua visão: lançar uma constelação de satélites de baixa órbita, conhecidos como LEO, Low Earth Orbit, para levar internet de alta velocidade a áreas desassistidas. O que parecia um sonho distante se tornou possível graças aos foguetes reutilizáveis da SpaceX, que reduziram drasticamente os custos de lançamento. Hoje, a Starlink já conta com mais de 5.000 satélites ativos e mira 12.000 até 2026, com autorização para chegar a 42.000. Cada satélite é do tamanho de uma mesa, mas juntos formam uma teia tecnológica capaz de transmitir dados em milissegundos, algo que mudará radicalmente o conceito de conexão global. Mas como tudo isso funciona? Os satélites orbitam a cerca de 550 quilômetros da Terra, muito mais próximos do que os tradicionais geoestacionários que ficam a 36.000 km. Essa proximidade reduz a latência, o tempo de resposta da conexão, e torna possível até jogos online em locais remotos. Eles se comunicam entre si através de feixes de laser, criando uma malha orbital que direciona os dados de forma inteligente, evitando congestionamentos. No solo, pequenas estações receptoras fazem a ponte com a infraestrutura terrestre. Para o usuário, basta uma antena compacta e um roteador, e em minutos a internet está funcionando mesmo em locais onde antes só existia silêncio digital. Por que isso importa tanto? Porque ainda existem cerca de 2,7 bilhões de pessoas sem acesso adequado à internet. Comunidades rurais, regiões montanhosas, navios, aviões e áreas devastadas por desastres naturais enfrentam isolamento informacional que impede desenvolvimento econômico, educação e comunicação básica. A Starlink surge como promessa de inclusão digital, oferecendo a chance de nivelar o campo de acesso à informação. Porém, essa ponte é privada, e quem controla a chave dela detém poder sobre quem pode ou não se conectar. Essa é a primeira tensão: acesso universal versus centralização corporativa. Durante a guerra da Ucrânia, vimos o impacto direto dessa tecnologia. Com a infraestrutura terrestre destruída, antenas Starlink garantiram comunicação de emergência para hospitais, civis e até forças militares. Isso evidenciou o potencial humanitário da rede, mas também levantou alertas. Musk e sua empresa decidiram quando e onde a rede funcionaria, demonstrando que uma infraestrutura global pode ser desligada por decisão empresarial. Esse episódio reacendeu discussões sobre soberania digital e mostrou que, embora seja um avanço tecnológico, também é uma ferramenta de poder geopolítico. Os astrônomos, por sua vez, enfrentam um dilema inesperado. Os satélites refletem luz solar e interferem em observações do céu profundo. Linhas brilhantes já apareceram em imagens de telescópios, atrapalhando pesquisas sobre exoplanetas e asteroides. A SpaceX tenta mitigar o problema com revestimentos escuros e ajustes de inclinação, mas o efeito ainda preocupa a comunidade científica. Cada lançamento representa um avanço na conectividade, mas também um potencial obstáculo para a exploração cósmica, criando um conflito entre progresso tecnológico imediato e conhecimento científico a longo prazo. Outro desafio crescente é o lixo espacial. Cada satélite tem vida útil de cerca de 5 anos e depois precisa ser desorbitado para queimar na atmosfera.
Com milhares de unidades já em operação e dezenas de milhares planejadas, o risco de colisões aumenta, podendo gerar uma cascata de detritos conhecida como Síndrome de Kessler. Um único impacto descontrolado poderia comprometer não apenas a Starlink, mas toda a infraestrutura orbital, afetando meteorologia, comunicação e até a Estação Espacial Internacional. O espaço próximo à Terra, antes visto como vasto e infinito, começa a se tornar um corredor congestionado. Quem regula tudo isso? Hoje, a SpaceX responde à FCC, órgão dos Estados Unidos, e a tratados internacionais antigos que não previam mega-constelações desse porte. Não existe uma governança global consolidada para o espaço orbital, o que significa que cada país negocia suas próprias condições, muitas vezes priorizando interesses econômicos imediatos. Isso abre portas para disputas e lacunas jurídicas, que podem resultar em conflitos diplomáticos no futuro. A nova corrida espacial não é só sobre foguetes, mas sobre quem dita as regras invisíveis acima de nossas cabeças. A engenharia da Starlink, por outro lado, impressiona. Satélites pequenos, leves, lançados em lotes de mais de 50 por foguete, equipados com propulsores de íons de criptônio para manobras e painéis solares que os tornam autossuficientes. Eles se comunicam por feixes de laser, criando uma rede descentralizada no espaço que se reorganiza dinamicamente. Se um satélite falha, seus vizinhos absorvem o tráfego e redistribuem o sinal. É uma espécie de internet paralela, orbitando a Terra a 27.000 km/h. Mas essa revolução não é apenas sobre assistir vídeos ou jogar online em lugares remotos. Ela pode transformar economias inteiras. Fazendas poderão usar máquinas autônomas conectadas. Escolas terão aulas online de qualidade. Pequenos empreendedores venderão para o mundo, sem depender de cabos submarinos ou torres de telefonia. A Starlink abre portas para bilhões de dólares em novas atividades econômicas, mas ainda carrega um preço que limita sua promessa de democratização digital. O kit da Starlink inclui uma antena futurista, um roteador e suporte para instalação em residências, veículos e embarcações. Em muitos países, o custo inicial passa de algumas centenas de dólares e a assinatura mensal ainda é cara para a maioria. Existem programas que subsidiam o acesso em áreas prioritárias, mas isso não muda a realidade global. No curto prazo, a Starlink é uma tecnologia inovadora, mas elitizada. Concorrentes como o projeto Kuiper, da Amazon, e iniciativas governamentais na China e Europa disputam espaço nesse novo mercado. Até 2026, a Starlink quer expandir para aviões comerciais, navios cargueiros, plataformas de petróleo, comboios de caminhões autônomos e até futuras missões espaciais. Parte da receita dessa operação servirá para financiar a Starship, o gigantesco foguete da SpaceX, que busca viabilizar a colonização de Marte. Em outras palavras, cada assinatura pode estar ajudando, indiretamente, a financiar a saída do ser humano do planeta Terra. Isso transforma a Starlink em mais do que um serviço. Ela se torna uma peça estratégica do projeto interplanetário de Musk. Governos ao redor do mundo já perceberam esse movimento e começaram a estabelecer restrições e parcerias. Alguns exigem que os dados passem por servidores nacionais. Outros tentam taxar a operação para gerar contrapartidas sociais. No Brasil, há projetos que utilizam Starlink para conectar escolas em áreas remotas, mas também cresce a preocupação sobre dependência tecnológica e segurança de dados. Se toda a comunicação passa por uma única empresa privada estrangeira, isso se torna um ponto vulnerável em negociações políticas e econômicas. Enquanto isso, o céu muda diante de nossos olhos. Constelações que guiaram navegadores por milênios agora dividem espaço com trilhas artificiais que se movem a cada minuto. Para muitos, isso é a materialização do progresso humano. Transformamos o invisível em infraestrutura. Para outros, é a privatização do cosmos. O céu estrelado,
patrimônio cultural e científico da humanidade, se torna também um espaço comercial. E essa transformação ainda não foi completamente debatida pela sociedade. Apesar das controvérsias, há relatos positivos e transformadores. Escolas ribeirinhas na Amazônia oferecem aulas online com professores de outras regiões. Comunidades indígenas conseguem realizar telemedicina. Pescadores vendem diretamente para mercados estrangeiros, sem intermediários. A conectividade não é apenas velocidade de download, é inclusão social e econômica. A Starlink, nesse sentido, já começa a mudar realidades. Mas existe um outro lado: a privacidade e a segurança dos dados. Quem garante que as informações que trafegam por essa rede não serão usadas para fins comerciais, espionagem ou manipulação? Empresas que detêm infraestrutura global têm acesso a volumes imensos de metadados que podem valer tanto quanto o petróleo no século XXI. E se algo der errado? Um ataque cibernético coordenado, um bloqueio estratégico por decisão empresarial ou uma falha em massa poderia gerar um apagão global de comunicação em regiões inteiras. A Starlink é resiliente, mas não é invulnerável, e cada nova camada de tecnologia cria também novas superfícies de ataque. A verdade é que a Starlink representa tanto uma promessa quanto um risco. É uma revolução na forma como pensamos a internet, mas também uma lição de que cada avanço tecnológico em escala global precisa vir acompanhado de responsabilidade e governança. Estamos prestes a viver uma era em que as fronteiras digitais não coincidem mais com as fronteiras físicas. Quando você levantar os olhos para o céu e ver um ponto brilhante cruzando a noite, pode não ser uma estrela cadente, mas um satélite Starlink levando dados para outro lado do planeta. Essa rede invisível redefine a comunicação, o comércio, a educação e até mesmo a guerra. E, em meio a esse novo tabuleiro orbital, a pergunta que fica é: estamos prontos para viver em um planeta totalmente conectado do espaço?